Salve, salve galera! Eis-me aqui mais uma vez. E hoje para contar o que foi que despertou em mim o desejo desse propósito, né? Na verdade, o despertar em mim foi algo de dentro, algo interno, não veio de mim mesmo. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha história e por que eu cheguei até aqui onde eu estou. Porque eu prego tanto esses cuidados com o corpo, porque eu prego tanto que nós podemos viver uma vida plena, uma vida abundante. Então, tudo começou com uma enfermidade do meu pai. Meu pai ali na beirando os 60 anos, como todos os velhos, né? Passou mal e foi socorrido ao hospital. Chegando lá, passando pelos médicos, a princípio já detectaram nele uma diabetes. E com o decorrer dos exames, com o resultado dos exames, várias outras doenças. Hipertensão, fígado gordo, enfim, todas essas coisas as quais muitas pessoas vêm sendo pega de surpresa. Na verdade, é por isso que eu estou nesse projeto, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa quanto a isso. Na verdade, isso é um grande erro nosso e é isso que eu tento mostro para as pessoas, para que as pessoas possam abrir os olhos e entender isso. Então, essa conta é a conta que está vindo para a maioria das pessoas. Eu digo a conta quando as pessoas vão no médico e recebem esse diagnóstico e falam diabetes, hipertensão, vou ter que tomar remédio, eu vou ter que me tornar escravo dos remédios. Quer dizer que a minha vida inteira eu vou me tornar um diabético e hipertenso? É assim a reação das pessoas, porque a literatura da medicina apresenta esse quadro: diabetes não tem cura, hipertenso é hipertenso. Bom, eu não acredito nisso. Eu acredito que essas doenças são totalmente controladas pela atividade física e pelos alimentos. Então, essa consequência são os frutos, os resultados das coisas que nós fazemos errado, os resultados dos nossos maus hábitos. Falta de atividade física e uma péssima alimentação, as quais as pessoas estão achando que tudo isso é normal. E foi então que me despertou a curiosidade, né? Eu fiquei curioso para saber como as pessoas ficavam diabéticas e hipertensas. E eu comecei a buscar um pouquinho desse conhecimento. Bom, vou falar um pouco de mim mesmo. Eu mesmo nessa época, eu me considerava um atleta. Afinal de contas, eu corria, eu fazia uma atividade física praticamente constante. Minha vida inteira, eu fui um corredor. As pessoas que me conhecem sabem disso. Sempre me veem correndo, eu estou correndo nos quartéis. Então, é uma prática que eu já venho fazendo há muitos anos. Só que, mesmo assim, nessa época, eu com 20 quilos, quase 20 quilos acima do meu peso atual, eu tinha muita indisposição, eu era uma pessoa sonolenta, eu tinha muita confusão mental. Eu acredito que eu cheguei até a beira de uma suposta depressão. Então, eu estava passando por esse quadro, mas como todo mundo acha que é normal, eu também achava que era normal. Afinal, todos nós ficamos assim após os 40 anos, não é verdade? Hoje eu digo que não, sem ter medo de errar. Não é verdade isso. Após os 40 anos, é a fase mais interessante da vida, é a fase que nós começamos a amadurecer, a fase do renovo, é a fase da sabedoria. Então, foi aí que, mais uma vez, despertou em mim, virou mais uma chave em mim para eu buscar um pouquinho mais desse conhecimento. E se passar alguns anos depois desses fatos, o Senhor me converteu. Eu fui convertido pelo Senhor. E como um bom convertido, né, eu passei a frequentar a igreja e ler a Bíblia. Bom, a princípio tudo isso aí foi muito bom, gostei muito, melhorou muito minha vida e entender coisa da salvação é simplesmente maravilhoso. É você acordar todos os dias sabendo que você está salvo, né? Porém, me parece que piorou um pouco mais a minha situação, porque a Bíblia é um perfeito manual da vida. Porém, quem pode nos discipular? Quem pode nos ensinar? Porque eu vejo bons pregadores e mestres. Porém, quais são os bons pregadores e mestres que podem discernir sobre os cuidados com o corpo conforme a Bíblia? Quando eu frequentava os cultos, me despertou uma outra curiosidade. Tendo em vista que os pastores, os líderes, os mestres também se encontravam nesse mesmo quadro, o qual eu digo para vocês, um quadro de enfermidade.
pessoas que não cuidavam da sua saúde. E essas pessoas são as pessoas que pregavam uma cura e uma salvação. Então, isso me despertou mais ainda meu ceticismo de buscar um conhecimento, de viver uma vida plena. Porque se Cristo disse que nós deveríamos viver uma vida plena, uma vida abundante aqui nesse tempo, essa vida é uma proposta que eu tenho que buscar porque está prometido na Bíblia, pelo próprio Criador. Então ficava a minha questão, por que as pessoas não estão vivendo essa vida abundante? Por que nós não vivemos essa vida abundante? Então, se as Escrituras é o livro que tem todo o ensino sobre a nossa vida, por que a maioria das pessoas, mesmo as pessoas que conhecem as Escrituras, leem a Bíblia, por que essas pessoas, a maioria delas, estão doentes? E quanto mais eu buscava conhecimento na base científica, mais despertava em mim o ceticismo, porque na igreja tem uma prática de oração, nós oramos pelos enfermos. E os enfermos ali, na maioria das vezes, são essas doenças corriqueiras que nós mesmo buscamos. Essas doenças que são a diabetes, a hipertensão e futuramente as pessoas, os cardíacos, né? As pessoas aí que estão infartando, tudo devido à alimentação e falta de atividade física, tudo devido aos maus hábitos. Então por que nós estamos orando por essas pessoas, sendo que elas têm que buscar o problema, solucionar o problema na raiz, que está nelas mesmo, elas que estão provocando isso? Por que nós devemos orar por essas pessoas se elas vão continuar fazendo amanhã as mesmas coisas que estão deixando elas doentes? Isso aí ficou muito transparente em mim. E mais uma vez me despertou o ceticismo. Dessa vez foi muito mais radical. Não por mim mesmo, não pela minha capacidade intelectual, mas algo maior do que eu movia dentro de mim para que eu buscasse esse conhecimento, essa sabedoria, para que eu pudesse transmitir essa mensagem a qual eu transmito hoje, a qual eu prego hoje. Por isso que eu sou tão enfático no que eu faço e no que eu falo. Por isso que eu sou tão persistente no que eu faço e no que eu falo. E fez com que eu lesse muitos livros da ciência, livros da medicina, livros de cientistas. Tenho que admitir para vocês, eu nem gostava de ler, eu não gostava de ler nada, eu não lia nada, absolutamente nada. Só como eu disse para vocês, o desejo, o despertar veio de dentro de mim. Por isso que eu falo que a obra não é minha, eu sou simplesmente uma ferramenta, um mensageiro dessa palavra, dessa obra, desse propósito. E aí foi que eu busquei muito conhecimento nos livros sobre o corpo humano e de como surgiam as doenças. Eu já me peguei várias vezes lendo livros e artigos científicos, os quais eu mesmo me perguntava por que e para que eu estou lendo isso. Muitas vezes eu estava indo trabalhar, estava no trem ali lendo um livro de um cientista e eu não estava entendendo nada. E eu falava, Senhor, por que eu tenho que ler isso? Para que eu estou lendo isso? Qual que é o objetivo disso? Eu não entendia nada, eu estava lendo vários livros sem entender muita coisa. Mas o que foi legal, nesse tempo aí eu também estava fazendo um curso de teologia, eu comecei a fazer teologia para ver se eu entendia um pouco mais da Bíblia. Só que teologia é mais complicado do que eu imaginei também, não me ajudou muito, porém é interessante, eu ainda vou continuar fazendo curso de teologia algum dia. Mas um professor que eu admiro muito disse para mim, disse na aula uma vez, ele falou, pessoal, você acha que eu também não tenho vontade de parar um livro na 10ª página? E era exatamente para mim essa palavra. Porque muitas vezes eu queria parar de ler na 10ª página, um livro, qualquer coisa que eu estava lendo, eu não queria ler mais. Porque não fazia sentido para mim, eu não entendia aquilo que eu estava lendo. Porém, eu fui entendendo que eu tinha que ler. E isso, depois dele falar isso, e um cara que eu admirava muito, eu falei, caramba, então é melhor eu continuar. E daí fez com que despertasse em mim mais desejo ainda. Daí eu não parava, eu continuei lendo todos esses livros até o final. Bom, vou resumir agora, resumindo, né? Depois de alguns anos eu passei a fazer as experiências dos livros em mim mesmo. Cara, muitas pessoas lá no quartel, no 49, onde eu trabalhava, começou a me taxar como louco. E ainda hoje pessoas me taxam como louco. Mas não tem nada de loucura não, essa loucura é muito boa. É viver uma vida plena, é viver uma vida abundante, é viver sem dores, sem doença, é viver com vigor mental anormal. Então eu passei a fazer as experiências em mim e foram cada vez ficando mais surpreendente o que acontecia com as experiências em mim mesmo. Eu vou falar mais ou menos para vocês um pouquinho de como eu comecei, mas é rápido. Eu comecei tirando o açúcar do café aos poucos. Lá no quartel era café com açúcar. E não tinha café sem açúcar. E aí eu tive que parar de ir no rancho porque só tinha café com açúcar.
Aí me perguntaram, as moças da cozinha eram minhas amigas, e elas me perguntaram por que eu não estava mais tomando café. E eu disse que eu não estava mais tomando açúcar, não estava mais comendo açúcar. Ela perguntou se estava diabético, eu falei não, estou fazendo só, eu estou cortando o açúcar. E aí elas começaram a colocar café sem açúcar. Eu já mudei ali alguma coisa naquele lugar. Então eu passei a não comer mais pão. Essa daí foi talvez foi a melhor virada de chave da minha vida. Quando eu parei com o pão, ó, eu tenho que admitir para vocês que não foi tão fácil. Mas quando eu parei com o pão, cara, foi um boom, foi um foguete. A minha vida, o meu vigor, a minha disposição, o meu astral, a minha capacidade cognitiva, tudo isso turbinou. Então o pão, digamos que ele atrapalha a nossa vida. Na verdade não ajuda em nada. Então tirei o pãozinho pela manhã. E depois de tirar o pãozinho, não tomar café com açúcar, eu passei a jejuar, fazer jejum intermitente. Eu não estipulava horas, né? Eu simplesmente pulava o café e almoçava a hora que eu bem entendia. Eu almoçava meio-dia, 1 hora, 2 horas, não importava. Qualquer hora era hora para mim. Só que daí eu fui mais radical. Eu tirei uma semana inteira. Isso é uma das experiências. Eu fiz várias, tá? Eu fiz jejum de 30, de 20, de 30, de 40, de 3 dias. Eu fiz jejum de 3 dias. E ainda faço, todo ano eu faço um jejum de 3 dias. Esse ano eu ainda vou fazer. Eu prefiro fazer no calor porque é muito melhor. O ano passado eu fiz no frio, congelou muito as minhas mãos e meus pés. Então, eu vou fazer agora, quando esquentar legal, eu vou fazer o jejum de 3 dias. E como eu disse para vocês, o que potencializou todo o trabalho, que me despertou assim para a vida mesmo, foi eu ficar uma semana inteira fazendo uma refeição só. E essa refeição era à base de ovo, plantas e algumas poucas raízes. Então, era proteína do ovo, eram as plantas, muitas plantas e poucas raízes. Eu fazia só uma refeição. O restante do dia eu ficava com chá e água. Só que o resultado foi fantástico. Não tem explicação a sensação do que é você viver a pureza do seu corpo, você sentir a pureza do seu corpo. Bom, fora esse teste dessa semana, eu ainda fazia, digamos que meu dia eu tinha que trabalhar. Então, pela manhã eu já fazia um treino de corrida, um treino bem pesado, era 17 quilômetros, fora que eu tinha que subir o pico. E não era num ritmo devagar não, eu subia num ritmo de corrida mesmo, o ritmo dando praticamente ali quase o meu máximo, subir no pico. Então era 17 km e muito pesado. E depois ainda desse treino, eu trabalhava o dia inteiro na jardinagem, que também é bem pesado. E eu fiz isso por uma semana. Depois eu fiz outros testes também, que nem esse jejum de 3 dias, todos eles foram bem produtivos para mim. E eu li vários livros e vou falar alguns que, digamos assim, virou a chave na minha mente, né? Primeiro, Zonas Azuis do Planeta, que conta a história das pessoas mais velhas do mundo e como elas vivem, por que elas vivem tanto e por que elas são tão velhas e saudáveis. Os Segredos Estão nos Telômeros, que também fala de longevidade, como viver uma vida longa e saudável. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que é uma ficção científica maravilhosa, que é uma revelação. Ele praticamente profetizou para esse tempo o que estaria acontecendo. E Joe Dispenza, né, que eu digo sempre, e Bruce Lipton, que também tem Biologia da Crença, que é fantástico. Esse cara aí recebe uma revelação de Deus, e ele é um biólogo ateu, e ele praticamente ali é convertido, ele só não percebeu ainda, mas recebe uma revelação fantástica sobre o comportamento das células. É muito louco o livro, eu viajo nesse livro. Bom, e depois de todos esses estudos, todos esses experimentos os quais eu fiz, eu comecei a entender tudo isso, comecei a viver tudo isso, e eu vivo até hoje. Isso já tem mais ou menos, vai fazer uns 6, 7 anos que eu já estou nessa mesma caminhada. E eu procuro ensinar as pessoas para que elas, quando eu digo assim, né, as pessoas ficam até assim, para que elas sintam o que eu sinto. Não é se gabando disso, é para que você não tenha mais dor de cabeça, é para que você não tenha mais dores celíacas, para que você fale assim, eu não posso comer aquilo ou aquilo outro, para que você não se sinta mais indisposto, para que você não sinta preguiça, para que você possa profetizar realmente
um propósito para a sua vida. Então, esse período que eu fiquei no 49 Batalhão, convertido pelo Senhor, foi ali a minha reprogramação, a minha reconstrução. Ali o Senhor tratou de mim, né? Eu fui tratado ali, ali foi minha faculdade para que eu possa hoje enviar essa mensagem, para que eu possa mostrar para as pessoas que elas podem viver sem dores, sem doenças, para que elas realmente possam viver uma vida plena. Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Pessoal, dá sim para a gente começar a fazer uma reprogramação de células. Então, eu vou falar para vocês que realmente eu sou bem flexível, bem radical, porém, eu já estudei as técnicas flexíveis, né? Flexíveis, para que as pessoas possam, bem devagar, fazer a cada dia um pouquinho, para que sua transformação comece.